E aí, pessoal, beleza? Para todo mundo aí. Pessoal, o vídeo de hoje, eu vou fazer esse vídeo aqui exclusivamente para as pessoas que estão acessando meu canal, elas entenderem um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais da minha história com a questão musical, ok? Então, eu vou falar um pouco assim de como eu trabalho com isso, há quanto tempo eu trabalho com isso, aonde eu estudei e como eu consegui chegar nessa formação que eu tenho hoje musical, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva, sou professor de canto aqui em Belo Horizonte. A minha relação com a música, ela começou basicamente quando eu tinha 13 para 14 anos, ok? Aí, como a maioria das pessoas, eu comecei a cantar na igreja, lógico, né? E ali eu já comecei a ver a necessidade de ter que começar a estudar aula de canto. Então eu comecei a estudar aula de canto basicamente com 13 para 14 anos, uma coisa assim. Mas só que eu já tinha na minha mente a relação de trabalhar com isso, entendeu? Então no meu caso eu já estudava essas coisas para trabalhar com isso diretamente. E aí tive N professores. A minha primeira aula de canto foi aula de canto popular. Foi até uma aula de canto na igreja que eu tive. E depois eu passei por outros professores. Eu me lembro de ter passado mais ou menos, acho que por uns 4 professores de canto. Dessa época aí, dos 13 até os 18 anos de idade, 19 anos de idade. Isso tudo foi canto popular, tá? Misturado com coisa de igreja, porque eu cantava na igreja, aquela coisa toda. Depois, acho que dos 18 para lá, eu comecei a me envolver com a música clássica, que é música erudita, tá bom? Então eu fui, no caso, para a faculdade para poder estudar lá na FMG, para poder estudar. Nesse intervalo de tempo aí, eu comecei a estudar um pouco de piano, um pouco de violão clássico, ok? Eu não toco nada, eu sou uma vergonha tocando. Então a gente estuda mais assim, instrumento para a gente poder ter uma base harmônica, para a gente ter uma base de escala, ter uma base de acorde, de harmonia, de como se abre a harmonia, de sentir a harmonia sendo tocada e cantada. Quando eu peguei firme mesmo foi a partir dos 18, apesar que com 18 anos eu já estava dando aula já. Então eu comecei a me envolver muito com a música clássica, música erudita, e fiquei nesse embalo aí da música clássica. Eu acho que foi até os 26 ou 27, uma coisa assim, 26, 27 anos. Depois eu comecei a dar aula para pessoas que cantavam sertanejo, e apesar que eu sempre gostei de sertanejo, entendeu? E eu comecei a me envolver mais com o sertanejo, larguei a música clássica, larguei o ensino erudito, fui passar a trabalhar somente com sertanejo e pessoas de igreja, canto gospel e canto sertanejo. Eu hoje trabalho diretamente com o canto gospel e com o sertanejo. Agora sim, falando um pouco, gente, do que você tem que estudar para você, no caso, se tornar um professor de canto, você tem que fazer aula de canto, lógico, no mínimo 5 anos de aula de canto, estudar no mínimo todos os dias aí umas 6 horas por dia. Você tem que estudar vocalizes, você tem que estudar escalas, você tem que dominar harmonia, você tem que dominar solfejo, você tem que dominar ritmo, você tem que estudar fisiologia, anatomia vocal, você tem que estudar a estrutura muscular interna, ter um conhecimento sobre fisiologia da voz profundamente. Nada, você gasta uns 7 anos fazendo isso, tá? Uns 7 anos estudando tudo isso. E estudando no mínimo aí 4 horas por dia, de 4 a 6 horas por dia. Para você conseguir ter isso, porque você tem que decorar escalas, tem que decorar tonalidades, tem que aprender a fazer uma porrada de coisa. Então, basicamente, um professor de canto, para ele estar apto a dar aula de canto, no mínimo 5 anos a 6 anos de estudo, no mínimo, estudando no mínimo 6 horas por dia. Então, por que eu estou fazendo essa apresentação toda aqui? Porque as pessoas têm que entender quem elas estão contratando, e às vezes conversam comigo e não sabem com quem está conversando. Então, no caso, eu estou com 32 anos de idade hoje,
Basicamente, eu tenho 16 anos de estudo de música e ainda continuo estudando e preciso continuar estudando. Então, às vezes, as pessoas não entendem com quem está falando. E a aula de canto, no meu caso, gente, ela vai muito mais do que simplesmente uma aula de canto, porque eu estudei fisiologia vocal, né? Eu estudei fisiologia. Então, no meu caso, eu faço aula de canto, eu trabalho como coach vocal, eu trabalho como preparador vocal e eu trabalho como professor de canto. São 3 coisas, são 3 fundamentos. Então, eu posso dar aula de canto para uma pessoa desafinada, eu posso dar aula de canto para uma pessoa que já canta, eu posso tratar da voz de uma pessoa que está com a voz acabada, eu posso tratar de voz de pessoas que estão roucas, é todo um aparato. Tá? Então, estou falando isso aqui para as pessoas entenderem com quem elas estão conversando, com quem elas estão contratando. Então, sou isso, trabalho com isso já há quase 16 anos, né? Tem 12 anos que eu dou aula, então 16 que eu estudo música. Eu estudo canto. Lembrando que quando você estuda canto, você precisa estudar música, gente. Você precisa estudar um instrumento harmônico, você precisa estudar um instrumento melódico. Eu, no meu caso, eu estudei piano, estudei violão clássico. Apesar de eu não tocar quase nada, quer dizer, eu não toco nada na verdade. Eu faço as escalas, eu faço tudo no piano, mas falar que eu toco, que eu sou um bom tocador, eu não falo não. Então, essa é a base que eu tenho. São mais de 16 anos pesquisando voz. São mais de 16 anos estudando voz. Para estar hábito. Né? São mais de 10 anos de estudo, gente. Então eu estou falando isso aqui para que as pessoas entendam quem é as pessoas. Agora as pessoas estão acessando meu canal. Está tendo acesso ao meu trabalho. Né, publicamente. Porque antes de existir o YouTube, era raro você encontrar com um professor de canto. Porque era uma coisa muito complicada de você achar. Ok? Então isso é isso, gente. Estão falando um pouco de mim, né? E hoje eu estou me dedicando mais à questão de trabalhar com igrejas e trabalhar com artistas, trabalhar como preparador vocal, de pessoas que já cantam na noite, de pessoas que já cantam, que já têm um trabalho, e também com iniciante, é lógico, né? Lógico, iniciante, tanto no meio gospel quanto no meio secular. Então é isso, bastante anos de estudo, muitas horas incansáveis de estudo. Não é fácil, gente. Quando você encontra um professor de canto formado, o cara tem que ter no mínimo aí 10 anos de experiência. Menos do que isso, pode sair fora. Porque a carga horária precisa disso. Entendeu? É necessário isso. É preciso isso. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda a desenvolver esse canal aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar também. Então eu falei um pouco de mim aqui, me apresentei um pouco para vocês e que vocês assim possam ter confiança no meu trabalho, porque eu estudei para isso. E é isso aí, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!